na estreia de hoje, você acompanha a cobertura completa do lançamento do livro Sempre em Construção, o empreendedorismo de Manuel Luiz Alves Nunes e os 25 anos da Vectra. O projeto, conduzido pelo jornalista William Santin, detalha a trajetória do engenheiro civil e empresário Manuel Luiz Alves Nunes na construção de uma empresa familiar caracterizada pela governança sólida e moderna. A biografia da empresa e de seu fundador traz também as histórias de Londrina e de outras cidades do Mato Grosso do Sul e do Paraná, onde a Vectra atua. A família Alves Nunes chegou a Londrina na década de 1930, quando adquiriu lotes da Companhia de Terras Norte do Paraná, na região do Distrito da Varta. Manuel não somente testemunhou mais de 90% da verticalização da cidade, como contribuiu para esse processo. Fundador da Vectra, biografado, homenageado da noite, Manuel Alves Nunes. Qual a sensação hoje, Manuel? Olha, não é hoje não, hein? A tensão começou já desde que foi marcado o evento, sabe? E eu tenho muita dificuldade da emoção do público, né? Sempre luto muito com isso, mas não me acostumei até hoje. Mas a hora que eu comecei a ver a confirmação das pessoas, a tensão subiu, sabe? 90% confirmou e praticamente ninguém faltou, sabe? Então isso é uma coisa assim que deu um peso muito, muito grande. As pessoas, pela época, pelo momento de muita festa, hoje mesmo, algumas pessoas, umas 8 pessoas vieram com outros eventos, né? Então a emoção foi muito pesada, mas foi muito bom, mas foi tenso. E essas mais de 400 páginas aí cruzam também com a história de Londrina, não? Exatamente. Veja bem, no meu ponto de vista, né? Eu tive um misto de vida. Tem muita gente que conhece muito a parte urbana de Londrina, né? Eu vivi no sítio, depois vivi 5 anos num distrito e depois vivi mais 10 anos num bairro com lugar de carrinho de rolemã, que você atravessava a linha de ferro, tinha a vila, você passava a linha de ferro, você apanhava das crianças do outro lado, né? Então teve essa vida múltipla. Depois fui em apartamento, quando tinha pouco apartamento na cidade, né? Um negócio dinâmico. Depois a minha vida, por alguns motivos particulares, eu mudei de escola umas 6, 7 vezes, né? Então ampliei o conhecimento. Depois, na hora que eu estava no meio de tudo isso, fui fazer tiro de guerra, são mais 200 colegas que você encontra por aí pela vida, tal. Entrei na faculdade de matemática, pulei para engenharia, fui super mal na engenharia, acabei convivendo com 10 turmas diferentes, então, por mais vida torta do que outra coisa, acabei convivendo com muita gente, né? Então, o intercâmbio que a gente tem com as pessoas, eu não tenho vergonha de perguntar. Eu vejo as pessoas falar, te conheço, mas quer lembrar quem é? Porque eu tive essa oportunidade de conviver com muita gente, né? E eu passei essa história e o livro, a partir da minha orientação por onde eu andei, né? Eu fui dizendo, esse pessoal esteve comigo e o livro entrevistou, se informou, depois contemporizou através da história de Londrina. Então é um livro bastante conteúdo, bem legal. E aquela pergunta, né? Qual o segredo para se manter 25 anos no mercado? Na verdade, 25 anos é a Vectra, né? Nós estamos 35 anos, vai fazer 36 anos que eu montei a primeira empresa, que é uma grande empresa que está aí em Londrina até agora. E eu trabalhei 10 anos na maior empresa de Londrina. Quando eu fui para a engenharia, realmente as empresas de engenharias aqui não eram longevas, né? Até era uma coisa meio de Brasil. E eu trabalhei numa empresa que também teve essas dificuldades. Eu saí porque eu achei que a empresa ia ter dificuldade. E realmente a forma de ser longeva é não inventar, né? É o arroz com feijão, não inventar muita coisa, ir devagar. É claro que às vezes a gente vê os outros crescendo, você fala assim, puxa vida, esse pessoal é muito melhor. Mas boa sorte para eles, né? Tem maneiras de você ficar muito grande, né? Eu não tive essa formação, esse conhecimento de ser um empresário top dos tops, mas dentro do que eu me propus a fazer, eu acho que eu tive um sucesso relativamente bom. E qual o desafio de agora em diante?
Olha, o maior desafio hoje de Londrina, sim, é a cidade talvez mais competitiva do Brasil na área de construção civil. Você tem a maior empresa do sul do país, maior empresa do Mato Grosso do Sul, sabe? Uma empresa que é umas 3, 4, 5 maiores empresas do país em solidez e em qualidade, né? Tem outra empresa um pouco menor no mesmo caminho, tem mais 2 empresas. Então nós temos empresas que cresceram, desenvolveram na mesma época que eu. E a gente ali, eu sou fundador do Sinduscom desde a delegacia, e a gente fazia muito intercâmbio entre as empresas, sabe? Então a gente sabe muito como os outros sabem trabalhar. Então aqui o desafio hoje aqui é o seguinte: competitividade e margens baixas, né? Imóvel em Londrina é um dos mais baratos do Brasil. Então sobreviver, qualidade, empresa competitiva, mercado exigente, que nós transformamos o nosso cliente exigente. Margem baixa, esse é a grande dificuldade que nós vamos ter pela frente, né? Para isso, a gente está cada dia mais focado em nichos, tentar buscar alguns nichos, né? Para a gente conseguir ainda ter um sucesso relativamente bom. E o trabalho não para? A engenharia, eu acho assim, nós que estamos na iniciativa privada, não existe o pensamento aposentadoria para nós. Existe mais o pensamento assim, até quando eu vou ser útil, até quando eu vou ser produtivo, até quando eu vou somar. Esse é o grande desafio. E para isso a gente tem que ter a coragem de estar reciclando. Então hoje eu tenho voltado cada dia mais a fazer intercâmbio com os mais jovens, aprendendo, fazendo troca, através disso. E usando o que eu faço, a diferença realmente, né, para alavancar algumas coisas. Então eu trabalho nos meus nichos internos. Parabéns pela noite, parabéns pelo lançamento, sucesso. Meu amigo, colega de classe, William Santin, jornalista brilhante, assinou essa obra. William, um desafio e tanto, não? Tiago, prazer te reencontrar, colegas de turma, né? Fizemos faculdade juntos e hoje trabalhando aqui juntos. Não, um desafio enorme, um grande desafio contar a história da Vectra e principalmente a história do Dr. Manuel. O Dr. Manuel é o alicerce da história da Vectra, né? E a história da família Alves Nunes começa em 1936. Então veja que nós fomos longe, né? Para chegar a explicar, para que todos entendam por que a Vectra é uma empresa tão grande em apenas 25 anos. Quanto tempo de trabalho para chegar a essas mais de 400 páginas? Nós trabalhamos 18 meses, fizemos 34 entrevistas e inúmeras pesquisas em jornais, revistas, livros e outras fontes para conseguir contar de forma digna a história da Vectra e do Dr. Manuel. Qual a sensação hoje com o dever cumprido e esse lançamento? O lançamento coroou o trabalho, né? Uma sensação de alegria, de felicidade, de ver que o livro realmente ficou digno do desafio que ele era. Porque quando a gente entra num desafio desse, a gente entra com medo, né? Será que eu vou dar conta? E eu acho que o livro ficou muito bacana. Eu queria agradecer algumas pessoas importantíssimas, principalmente o Fábio Mansano, foi fundamental nesse livro. A Beth da Visualitar fez uma diagramação fantástica, a Midiograf com a impressão, e a Roberta, o Guilherme e a dona Regina. São pessoas fantásticas e o livro é mais deles do que meu. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Thiago. Obrigado. Diretora executiva da Vectra e filha do homenageado da noite, a Roberta Nunes Mansano. Qual a sensação hoje, Roberta? A sensação é a melhor possível. Eu estou muito feliz de poder ter o privilégio de vivenciar esse momento, porque é um momento da empresa, momento do meu pai, da minha mãe, da minha família, e a gente poder comemorar da forma como a gente está comemorando, com um livro que ficou melhor do que a gente esperava, e com os convidados, a gente estava falando agora, né? É um evento tão assim prestigiado, mas do ponto de vista o prestígio é aquele que vem do afeto.
aquele que vem do carinho, da consideração, da relevância que as pessoas têm na vida da gente. Então, assim, várias pessoas de várias fases da minha vida, da vida do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu marido. Então, assim, dos nossos clientes, dos nossos colaboradores. Tá assim, é uma sensação muito boa, única. O Fábio estava contando um pouco para mim da ideia do livro que surgiu aí há 2 anos e foi fecundado e ganhando corpo. O Fábio, ele teve essa ideia, né? Ele fez toda a coordenação editorial e ele tem essa coisa muito forte, assim, de documentar e contar história e ter conteúdo, profundidade das coisas, né? Trabalhou 16 anos no marketing da empresa, então isso também, né? Ele tem um vínculo muito forte. E o livro nasceu com esse desejo também de marcar os 25 anos, né? As bodas de prata da Vectra. E o meu pai, ele conta muita história, ele tem uma memória, a gente brinca assim, meu Deus, acho que até antes dele ter nascido ele já lembra de algumas coisas de Londrina e tal. Então a gente achou que seria muito interessante fazer um livro com ele contando, mas aí surgiram as fontes e as pessoas foram aparecendo, né? E a gente foi fazendo uma pesquisa e isso virou um livro que é de uma empresa, então é um livro corporativo, mas ele é um livro que conta a memória de Londrina, então fala da verticalização, fala de uma mudança, né, de famílias que saem de áreas rurais e se mudam para Londrina e já vão morar em prédios. Londrina tem isso, né? As pessoas não vão... Tem muitas pessoas. Meu pai tem 66 anos e ele com 14 ou 16 anos ele morava em prédio. Então, assim, é só Londrina, né? Então, assim, conta muita história de Londrina de uma forma assim que as pessoas não sabem, não conhecem, porque está guardado na memória dos empreendedores. Então, até é um convite para quem tem uma empresa, quem tem uma história para contar, conte isso em livro, né? Não perca essa oportunidade. Roberta, a Vectra, nesses 25 anos, com esse histórico familiar, como você disse na nossa última entrevista, não dando continuidade, mas se somando ao seu pai, escrevendo essa história. Esse foi o nosso jeito, né? É um jeito. Começa a trabalhar, começa a criança, meus filhos estão aqui, ó, brincando aqui no meio. E a gente começou assim, trabalha na primeira empresa que ele fundou, trabalha na segunda empresa, ocupa os seus espaços, claro que tem toda a liberdade e a gente faz uso dessa liberdade. Eu pessoalmente busquei me especializar e trabalhar muito gestão, que eu acredito muito, né, na profissionalização do negócio. Ela é uma empresa familiar, eu brinco assim, eu aprendi isso na Fundação Dom Cabral, nós não somos uma empresa familiar, nós somos uma família empresária, faz toda a diferença. Nesses 25 anos de história, qual o segredo que você acredita para a Vectra se manter sempre renovada no mercado? Eu acho que é trabalho, não tem segredo. Trabalho, muito. E agora os projetos rumo aos 26 anos, o que vem por aí que você pode adiantar para a gente? Olha, o que eu posso adiantar é que a gente vai continuar com o nosso engajamento, nosso trabalho de buscar inovação, se diferenciar no mercado, que é um mercado tão competitivo como é Londrina, que agrega aqui talvez as melhores construtoras do país, né, que entregam produtos assim inovadores e de qualidade, e a gente está aqui nesse mercado. Então, assim, eu acho que esse desafio de continuar, de buscar, de competir é o que eu posso dizer que vem aí pela frente. O trabalho não para. Não para. Parabéns, Roberto. Obrigada, Thiago, por você estar aqui com a gente de novo. Comentando este momento tão especial. Obrigado. Obrigada. E vale lembrar, toda a renda obtida com a venda dos exemplares do livro será revertida ao Hospital do Câncer de Londrina. O Fábio Mansano é jornalista e coordenador do projeto. Fábio, como surgiu a ideia do livro? Então, essa ideia é antiga já, né? A gente, no departamento de comunicação, sempre trabalhou com registros históricos. Não propriamente da Vectra, mas na revista Living a gente também já tinha um pouco dessa pegada mais histórica, principalmente da cidade, mas um pouco da construtora também. E desde que eu conheci o William, isso já tem algum tempinho, eu já vinha pensando que ele seria a pessoa ideal para estar desenvolvendo esse trabalho junto com o Manuel, né? Então, assim, quando a Vectra completou ali 23 anos, que a gente foi fortalecendo essa ideia de ter um livro, né, que realmente contasse
não só os 25 anos da construtora, mas toda essa trajetória do Manuel, que já soma quase o dobro disso, né, na engenharia. Então, foi um pontapé meio orgânico, não foi nada muito planejado. Já existia a ideia, mas no fim das contas, eu conversei com o William, ele conversou com a Roberta, também conversou com o Manuel, e, enfim, foi havendo aquela sinergia e no fim das contas deu tudo certo. E uma curiosidade, mais de 18 meses de trabalho, mais de 30 entrevistados, como se deu toda essa logística? É um trabalho árduo, porque esse livro ele volta praticamente para antes de Londrina existir. Então, começa com a história da família lá em 1920, em Macatuba. E aí tem toda essa chegada em Londrina, o começo de Londrina, década de 30, a formação da cidade. Depois, enfim, a família Alves Nunes na Varta, o nascimento dos filhos, do Manuel. Então vem vindo toda essa construção e é complicado, por mais que Londrina seja uma cidade muito bem documentada, você ter você pesquisar todo esse material. Isso foi fundamental ter o William também, que tem muito contato com o Whitson Schwartz, com o Domingos Pellegrini, com outras grandes referências, o professor Paulo Boni, outras referências históricas aí, do registro histórico, né? Então, foi um trabalho nesse sentido que a gente se dividiu, né? O William ficou muito focado no texto e eu, como eu tinha um histórico muito grande da construtora e fui pesquisar da família a parte de imagens, então agora nessa reta final a gente juntou tudo e deu esse material aí que as pessoas estão tendo acesso hoje, né? E hoje neste evento, este lançamento, qual a sensação? Pra mim, tem um sentimento especial, porque eu fiquei 15 anos à frente também do departamento de comunicação. Agora, esse ano também mudei, como também sou advogado, estou mais atuando na área jurídica. E ver esse livro hoje entregue, finalizado, contando toda essa história, para mim também é a cereja do bolo de tudo isso que foi feito ao longo dos 15 anos. Então, é uma satisfação muito grande, né, ter os amigos, você aqui também que acompanhou e faz parte, inclusive dando um spoiler aqui, é muito citado no livro. Quem vê lá vai ver as colunas, né, da Folha, então é bem interessante, é muito gratificante estar aqui nesse momento realizando essa entrega do livro, né? Como você bem disse, é a história da Vectra que se cruza com a história de Londrina. Com certeza. O Manuel foi uma testemunha, uma testemunha viva aí. Ele mesmo contou aqui no cerimonial, né, que quando ele começou a trabalhar com engenharia civil, Londrina tinha 40 edifícios com elevadores e tal. Hoje tem mais de 2.000. Então, você imagina, ele presenciou 1960 construções. E isso é muito interessante para a história de Londrina e para a história da família. Então, a gente está realmente muito feliz com esse momento e feliz por vocês estarem aqui também contando isso aí para os espectadores. Obrigado. Parabéns. Obrigado.